Capítulo 16. Saltar de uma janela a 150 metros acima do solo não é exatamente minha ideia de diversão. Principalmente quando estou usando asas de bronze e batendo os braços como um pato. Despenquei na direção do Vale das Pedras Vermelhas lá embaixo. Tinha certeza de que me transformaria em uma mancha de gordura no Jardim dos Deuses quando Annabeth gritou de algum ponto acima de mim. Abra os braços. Mantenha-os estendidos. A pequena parte de meu cérebro que não estava tomada pelo pânico a ouviu, e meus braços responderam. Assim que os estiquei, as asas enrijeceram, encontraram o vento, e minha queda desacelerou. Desci planando, mas num ângulo controlado, como uma pipa em um mergulho. Bati os braços uma vez, para experimentar. Descrevi um arco no céu, o vento assoviando em meus ouvidos. Uhul! Gritei. A sensação era incrível. Depois de pegar o jeito, a sensação era de que as asas faziam parte de meu corpo. Eu conseguia planar, subir e mergulhar em qualquer direção que quisesse. Virei-me e vi meus amigos, Raquel, Annabeth e Nico, espiralando acima de mim, reluzindo ao sol. Atrás deles, a fumaça subia das janelas da oficina de Dédalo. Aterrissem! Gritou Annabeth. Estas asas não vão durar para sempre. Quanto tempo? Gritou Raquel. Não quero descobrir. Disse Annabeth. Descemos em direção ao Jardim dos Deuses. Descrevi um círculo completo em torno de uma das torres de pedra, assustando alguns alpinistas. Então, nós quatro planamos acima do vale, sobrevoamos uma estrada e pousamos no terraço do centro de visitantes. Era fim de tarde e o lugar estava relativamente vazio, mas arrancamos as asas o mais rápido que pudemos. Olhando-as, vi que Annabeth tinha razão. As faixas autoadesivas que as prendiam às nossas costas já começavam a se dissolver, e as penas de bronze já se soltavam. Era lamentável, mas não podíamos consertá-las nem deixá-las para que fossem encontradas pelos mortais, então as jogamos na lixeira do lado de fora da lanchonete. Usei o binóculo para turistas para olhar a colina onde estivera a oficina de Dédalo, mas esta havia desaparecido. Não havia mais fumaça. Nem janelas quebradas. Apenas a encosta de uma colina. A oficina se deslocou, deduziu Annabeth. Não temos como saber para onde. E o que fazemos agora? Perguntei. Como voltamos ao labirinto? Annabeth olhou para o cume da pique-espique à distância. Talvez não possamos. Se Dédalo morreu. Ele disse que sua força vital estava ligada ao labirinto. Toda a obra pode ter sido destruída. Talvez isso detenha a invasão de Luke. Pensei em Grover e Tyson, ainda em algum lugar lá embaixo. E em Dédalo. Embora ele tivesse feito coisas terríveis e colocado todos os meus amigos em risco, ainda assim aquela parecia uma forma horrível de morrer. Não, disse Nico. Ele não está morto. Como pode ter certeza? Perguntei. Eu sei quando as pessoas morrem. É uma sensação que tenho, como um zumbido nos ouvidos. E Tyson e Grover, então? Nico sacudiu a cabeça. Aí já fica mais difícil. Eles não são nem humanos nem meios-sangues. Não têm almas mortais. Precisamos ir para a cidade, decidiu Annabeth. Nossa chance de encontrar uma entrada para o labirinto será maior. Precisamos chegar ao acampamento antes de Luke e seu exército. Poderíamos simplesmente pegar um avião, disse Raquel. E estremeci. Eu não vou. Mas foi o que você acabou de fazer. Voei baixo aqui, eu disse, e até mesmo isso é arriscado. Voar alto de verdade, é o território de Zeus, e isso eu não posso fazer. Além do mais, não temos tempo de pegar um avião. O labirinto é o caminho de volta mais rápido. Eu não queria dizer, mas também tinha esperança de que talvez, apenas talvez, encontrássemos Grover e Tyson no caminho. Então precisamos de um carro para nos levar à cidade, disse Annabeth. Raquel olhou para o estacionamento. Fez uma careta, como se estivesse prestes a fazer algo de que se arrependeria. Eu cuido disso. Como? Perguntou Annabeth. Confie em mim. Annabeth pareceu preocupada, mas assentiu. Ok. Vou comprar um prisma na lojinha de lembranças, tentar criar um arco-íris e mandar uma mensagem de íris para o acampamento. Eu vou com você, disse Nico. Estou com fome. Então fico com Raquel, eu disse. Encontramos vocês no estacionamento. Raquel franziu a testa,
como se não me quisesse por perto. Eu me senti um tanto mal, mas de qualquer maneira desci com ela até o estacionamento. Ela seguiu na direção de um carro preto grande estacionado em um canto. Era um Lexus com chofer, do tipo que eu sempre via rodando por Manhattan. O motorista estava na frente do automóvel, lendo um jornal. Usava terno escuro e gravata. "O que você vai fazer?" perguntei a Raquel. "Espere aqui", ela pediu, pouco à vontade. "Por favor." Raquel marchou direto até o motorista e falou com ele. Ele franziu a testa. Raquel disse mais algumas palavras. Ele ficou pálido e rapidamente dobrou o jornal. Assentiu e tateou o celular. Depois de uma ligação breve, abriu a porta traseira do carro para que Raquel entrasse. Ela apontou em minha direção, e o motorista balançou a cabeça um pouco mais, como se dissesse, sim, senhora. Como quiser. Eu não conseguia imaginar por que ele parecia tão perturbado. Raquel voltou para me chamar no exato momento em que Nico e Annabeth surgiam, vindos da lojinha. "Falei com Kiron", informou Annabeth. "Estão fazendo tudo o que podem para se preparar para a batalha, mas ele ainda quer que voltemos. Precisarão de cada herói com que puderem contar. Encontramos uma carona?" "O motorista só está esperando por nós", disse Raquel. O chofer agora conversava com um sujeito de calça caque e camisa polo, provavelmente o cliente que alugara o carro. O homem se queixava, mas pude ouvir o motorista dizer: "Lamento, senhor. É uma emergência. Pedi outro carro para o senhor." "Venham", chamou Raquel. Ela nos levou até o carro e entrou sem nem olhar para o locatário atônito. 1 minuto depois já estávamos na estrada. Os bancos eram de couro. Havia bastante espaço para as pernas. Do banco traseiro víamos TVs de tela plana embutidas no descanso de cabeça dos bancos da frente, e havia um frigobar com água mineral, refrigerante e petiscos. Começamos a nos empanturrar. "Para onde, sorta, Dari?" perguntou o motorista. "Ainda não sei, Robert", ela respondeu. "Só precisamos rodar pela cidade e, olhar as coisas." "Como quiser, senhorita." Olhei para Raquel. "Conhece esse cara?" "Não." "Mas ele largou tudo para nos ajudar." "Por quê?" "Apenas fique de olhos abertos", ela disse. "Ajude-me a olhar." O que não era exatamente uma resposta à minha pergunta. Rodamos por Colorado Springs por cerca de meia hora e não vimos algo que Raquel considerasse uma possível entrada para o labirinto. Percebia nitidamente o ombro de Raquel encostado no meu. Fiquei me perguntando quem ela era na realidade, e como pôde abordar um chofer aleatoriamente e conseguir uma carona de imediato. Depois de cerca de 1 hora resolvemos seguir para o norte, na direção de Denver, pensando que talvez fosse mais provável que uma cidade maior tivesse uma entrada para o labirinto, mas o nervosismo começava a tomar conta de todos nós. Estávamos perdendo tempo. Então, logo quando saíamos de Colorado Springs, Raquel se endireitou no banco. "Saia da estrada." O motorista olhou para trás. "Como, senhorita?" "Eu vi alguma coisa, acho." "Saia aqui." O motorista desviou do trânsito e pegou a saída. "O que foi que você viu?" perguntei, porque agora estávamos totalmente fora da cidade. Não havia nada à volta, a não ser morros, campos e algumas casas de fazenda espalhadas. Raquel pediu ao motorista que entrasse em uma estradinha de terra nada promissora. Passamos por uma placa rápido demais para que eu conseguisse lê-la, mas Raquel anunciou: "Museu de Mineração e Indústria do Oeste." Para um museu, não parecia grande coisa, uma pequena construção semelhante a uma antiga estação ferroviária, algumas furadeiras, bombas e velhas escavadeiras mecânicas expostas do lado de fora. Lá. Raquel apontou um buraco na encosta de um morro ali perto, um túnel fechado por tábuas e correntes. A entrada de uma velha mina. "Uma porta para o labirinto?" perguntou Annabeth. "Como pode ter certeza?" "Bem, olhe ali", disse Raquel. "Quer dizer, eu consigo ver, ok." Ela agradeceu ao motorista e todos saltamos. Ele não pediu dinheiro nem nada. "Tem certeza de que ficarão bem, sorta, Dari?" "Eu teria prazer em ligar para seu." "Não." Cortou Raquel. "Não, de verdade." "Obrigada, Robert." "Mas estamos bem." O museu parecia fechado, e assim ninguém nos incomodou quando subimos o morro na direção da entrada da mina.
Ao alcançarmos a entrada, vi a marca de Dédalo gravada no cadeado, embora não tivesse a menor ideia de como, da estrada, Raquel conseguirá enxergar algo tão minúsculo. Toquei o cadeado e as correntes caíram. Derrubamos algumas tábuas a pontapés e entramos. Para o bem ou para o mal, estávamos de volta ao labirinto. Os túneis de terra deram lugar a outros de pedra, que davam voltas e se dividiam, e basicamente tentavam nos confundir, mas Raquel não tinha dificuldade em nos guiar. Dissemos-lhe que precisávamos voltar para Nova York, e ela mal fazia uma pausa quando os túneis ofereciam opções. Para minha surpresa, Raquel e Annabeth começaram a conversar enquanto caminhávamos. Annabeth fez mais perguntas sobre a vida dela, mas Raquel respondia com evasivas, então começaram a conversar sobre arquitetura. Raquel tinha algum conhecimento sobre o assunto por causa de seus estudos de arte. Elas falaram sobre diferentes fachadas de edifícios por toda Nova York. Você já viu aquele, blá blá blá. Então fiquei para trás, caminhando ao lado de Nico em um silêncio desconfortável. Obrigado por vir atrás da gente, eu disse a ele, por fim. Os olhos de Nico se estreitaram. Ele não parecia mais tão zangado quanto antes, só desconfiado, cauteloso. Eu devia isso a você por causa do rancho, Percy. Além do mais, eu queria ver Dédalo com meus próprios olhos. Minos tinha razão, de certo modo. Dédalo deveria morrer. Ninguém deveria ser capaz de evitar a morte por tanto tempo. É antinatural. Era atrás disso que você estava o tempo todo, eu disse. Trocar a alma de Dédalo pela de sua irmã. Nico andou mais uns 50 metros antes de responder. Não tem sido fácil, sabe? Ter apenas os mortos por companhia. Saber que nunca serei aceito pelos vivos. Somente os mortos me respeitam, e mesmo assim só por medo. Você poderia ser aceito, eu disse. Poderia ter amigos no acampamento. Ele me olhou. Acredita mesmo nisso, Percy? Não respondi. A verdade era que eu não sabia. Nico sempre foi um pouco diferente, mas desde a morte de Bianca ficará quase assustador. Tinha os olhos do pai, e aquele fogo intenso, maníaco, que fazia desconfiar que ele era um gênio ou um louco. E a maneira como ele banira Minos e chamar a si mesmo de Rei dos Fantasmas era impressionante, mas também me deixava apreensivo. Antes que eu pudesse pensar em alguma resposta, dei uma trombada em Raquel, que havia parado à minha frente. Estávamos em uma bifurcação. O túnel continuava à frente, mas outro saía à direita, um caminho circular cavado em pedra vulcânica negra. O que é isto? Perguntei. Raquel olhou o túnel escuro. No débil feixe de luz da lanterna, seu rosto parecia um dos espectros de Nico. É este o caminho? Perguntou Annabeth. Não, respondeu ela, nervosa. Não mesmo. Por que paramos, então? Perguntei. Ouçam, disse Nico. Ouvi o vento vindo pelo túnel, como se a saída estivesse próxima. E senti um cheiro vagamente familiar, e que me trouxe mais recordações. Eucaliptos, eu disse. Como na Califórnia. No inverno passado, quando enfrentamos Luke e o Titã Atlas no topo do Monte Tamalpais, o ar tinha o mesmo odor. Existe algo maligno mais adiante neste túnel, afirmou Raquel. Algo muito poderoso. E cheiro de morte, acrescentou Nico, o que fez eu me sentir muito melhor. Annabeth e eu trocamos olhares. A entrada de Luke, ela adivinhou. A que vai dar no Monte Otris, o Palácio dos Titãs. Preciso verificar, eu disse. Percy, não. Luke pode estar bem ali, eu disse. Ou Cronos. Preciso descobrir o que está acontecendo. Annabeth hesitou. Então vamos todos. Não, eu disse. É perigoso demais. Se puserem as mãos em Nico, ou ainda em Raquel, Cronos poderia usá-los. Você fica aqui e os protege. O que eu não disse, e estava preocupado também por Annabeth. Não confiava no que ela faria se visse Luke novamente. Ele a enganara e manipulara muitas vezes antes. Percy, não, pediu Raquel. Não vá lá em cima sozinho. Irei rápido, prometi. Não vou fazer nenhuma bobagem. Annabeth tirou o boné dos Yankees do bolso. Pelo menos leve isto. E tome cuidado. Obrigado. Lembrei-me da última ocasião em que Annabeth e eu havíamos nos separado, quando ela me deu um beijo de boa sorte no Monte Santa Helena. Desta vez, tudo o que ganhei foi o boné. Eu o pus na cabeça.
Lá vai o nada. E entrei sorrateiro e invisível no túnel de pedra escura. Antes mesmo que chegasse à saída, ouvi vozes, os rosnados e os gritos dos demônios marinhos ferreiros, os teuquines. Pelo menos salvamos a lâmina, disse um deles. O mestre ainda vai nos recompensar. Sim. Sim. Gargalhou alto um segundo. Recompensas ilimitadas. Outra voz, esta mais humana, disse. Sim, bem, isso é ótimo. Agora, se já acabaram com... Não, meio sangue. Interrompeu um teuquine. Você precisa nos ajudar a fazer a apresentação. É uma grande honra. Puxa, obrigado, disse o meio sangue, e percebi que era Ita Nakamura, o cara que fugira depois de eu salvar sua triste vida na arena. Rastejei até o fim do túnel. Precisava ficar me lembrando de que estava invisível. Eles não conseguiriam me ver. Uma rajada de ar frio me atingiu em cheio quando saí. Eu estava perto do topo do Monte Tan. O Oceano Pacífico estendia-se lá embaixo, cinzento sob o céu nublado. A cerca de uns 5 metros de onde eu estava, 2 teuquines posicionavam algum objeto sobre uma pedra grande, algo comprido e estreito, envolto em tecido preto. Ethan os ajudava a desembrulhar. Cuidado, seu tolo, ralhou o teuquine. Um só toque e a lâmina vai separar sua alma de seu corpo. Ethan engoliu em seco, nervoso. Talvez seja melhor você desembrulhar, então. Olhei para cima, para o pico da montanha, onde uma fortaleza de mármore negro assomava, indistinta, exatamente como eu vira no sonho. Lembrava-me um enorme mausoléu, com muros de 15 metros de altura. Eu não imaginava como os mortais podiam não notar a existência daquela construção ali. Por outro lado, tudo abaixo do pico era nebuloso, como se houvesse um véu espesso entre mim e a metade inferior da montanha. Ali havia magia em ação, e uma névoa muito poderosa. Acima, o céu redemoinhava em uma imensa nuvem funil. Eu não conseguia ver Atlas, mas podia ouvi-lo gemendo à distância, ainda padecendo sob o peso do firmamento, pouco além da fortaleza. Pronto! E exclamou o teuquine. Com reverência, ele ergueu a arma, e meu sangue congelou. Era uma foice, uma lâmina de quase 2 metros, curva como uma lua crescente, com cabo de madeira envolto em couro. A lâmina cintilava em 2 cores, aço e bronze. Era a arma de Cronos, a que ele usará para cortar em pedaços o pai, Urano, antes de os deuses a tomarem dele e fatiarem o próprio Cronos, lançando-o no Tártaro. Agora a arma fora novamente forjada. Temos de sagrá-la em sangue, disse o teuquine. Então você, meio sangue, ajudará a apresentá-la quando Nosso Senhor acordar. Corri na direção da fortaleza, o sangue latejando em meus ouvidos. Não queria chegar nem perto daquele horrível mausoléu negro, mas sabia o que precisava fazer. Tinha de impedir que Cronos ressurgisse. Aquela poderia ser minha única oportunidade. Disparei por um vestíbulo escuro, chegando ao saguão principal. O piso brilhava como um piano de mogno, completamente preto e, ainda assim, cheio de luz. Estátuas de mármore negro alinhavam-se ao longo das paredes. Eu não reconhecia os rostos, mas sabia que estava olhando imagens dos titãs que haviam governado antes dos deuses. Na extremidade do salão, entre 2 braseiros de bronze, erguia-se um tablado. E sobre ele o caixão dourado. O salão estava silencioso, exceto pelo crepitar do fogo. Luke não estava ali. Nenhum guarda. Nada. Estava fácil demais, mas me aproximei do tablado. O caixão era exatamente como eu lembrava, cerca de 3 metros de comprimento, grande demais para um ser humano. Era entalhado com elaboradas cenas de morte e destruição, imagens dos deuses sendo esmagados sob carruagens, templos e marcos famosos do mundo todo sendo estraçalhados e queimados. Do caixão emanava um frio extremo, como se eu estivesse entrando em um freezer. Minha respiração começou a se condensar. Saquei contra a corrente e encontrei um pouco de consolo no peso familiar da espada em minha mão. Todas as outras vezes em que eu havia me aproximado de Cronos, sua voz maligna soara em minha mente. Por que estava calado agora? Fora retalhado em 1000 pedaços, cortado com a própria foice. O que eu encontraria se levantasse a tampa? Como poderiam fazer um novo corpo para ele? Eu não tinha respostas. Só sabia que, se ele estava prestes a se reerguer, eu precisava liquidá-lo antes que recuperasse sua foice. Eu tinha de descobrir um modo de detê-lo. Parei ao lado do caixão. A decoração da tampa era ainda mais intrincada que a das laterais, com cenas de carnificina e poder.
No centro, via-se uma inscrição entalhada em letras mais antigas do que o grego, uma linguagem de magia. Eu não conseguia ler com exatidão, mas sabia o que dizia em Cronos, Senhor do Tempo. Minha mão tocou a tampa. A ponta de meus dedos tornou-se azul. Gelo formou-se em minha espada. Então ouvi ruídos atrás de mim, vozes se aproximando. Era naquele momento ou nunca. Empurrei a tampa dourada, que caiu no chão com um imenso bump. Levantei a espada, pronto para atacar. Mas quando olhei lá dentro não compreendi o que estava vendo. Pernas mortais, vestidas com calça cinza. Uma camiseta branca, mãos cruzadas sobre a barriga. Um pedaço do peito estava faltando, havia um buraco negro do tamanho de um ferimento de bala, bem onde o coração deveria estar. Os olhos estavam fechados. A pele era pálida. Cabelos louros e uma cicatriz no lado esquerdo do rosto. O corpo no caixão era o de Luke. Eu deveria tê-lo apunhalado naquele momento. Deveria ter descido a ponta de contracorrente com toda a minha força. Mas fiquei atônito demais. Eu não compreendia. Por mais que odiasse Luke, por mais que ele tivesse me traído, eu simplesmente não conseguia entender por que ele estava no caixão e por que parecia tão definitivamente morto. Então as vozes dos Teuquines estavam logo atrás de mim. O que aconteceu? Gritou um dos demônios quando viu a tampa do caixão. Desci do tablado cambaleando, esquecendo que estava invisível, e me escondi atrás de uma coluna quando eles se aproximaram. Cuidado! Advertiu o outro demônio. Talvez ele se mova. Devemos apresentar as oferendas agora. Imediatamente. Os dois Teuquines adiantaram-se, desajeitados, e se ajoelharam, erguendo a foice envolta no tecido. Meu senhor, disse um deles. O símbolo de seu poder está reconstruído. Silêncio. Nada aconteceu no caixão. Seu tolo, murmurou o outro Teuquine. Ele reclama primeiro o meio-sangue. Ei, Ethan recuou. O que você quer com... Ele reclama primeiro o meio-sangue. Não seja covarde. Sibilou o primeiro Teuquine. Ele não quer sua morte. Somente sua lealdade. Ofereça a ele seus serviços. Renuncie aos deuses. Isso é tudo. Não. Eu gritei. Foi estupidez, mas corri para o meio do salão e tirei o boné. Ethan, não faça isso. Um invasor. Os Teuquines arreganharam os dentes de leão marinho. Em breve o mestre vai cuidar de você. Rápido, garoto. Ethan, pedi, não dê ouvidos a eles. Ajude-me a destruí-lo. Ethan voltou-se para mim, o tapa-olho fundindo-se as sombras em seu rosto. Sua expressão era de algo como piedade. Eu lhe disse que não me poupasse, Percy. Olho por olho, dente por dente. Já ouviu este ditado? Aprendi o que significa da forma mais difícil, quando descobri qual deusa era minha mãe. Sou filho de Nêmesis, a deusa da vingança. E é para isto que fui feito. Então virou-se para o tablado. Eu renuncio aos deuses. O que foi que eles fizeram por mim? Quero vê-los destruídos. Servirei a Cronos. O castelo retumbou. Uma coluna de luz azul ergueu-se do chão, aos pés de Ita Nakamura, deslizou até o caixão e começou a tremeluzir, como uma nuvem de pura energia. Então pousou ali dentro. Luke sentou-se aprumado. Seus olhos se abriram e já não eram azuis. Eram dourados, da mesma cor do caixão. O buraco em seu peito desaparecera. Ele estava inteiro. Saltou do caixão com facilidade, e onde seus pés tocaram o chão o mármore congelou como crateras de gelo. Ele olhou para Ita e para os Teuquines com aqueles olhos dourados horríveis, como se fosse um recém-nascido, incerto do que estava vendo. Então os voltou para mim, e, ao me reconhecer, um sorriso insinuou-se em sua boca. Este corpo foi bem preparado. A voz era como uma gilete percorrendo minha pele. Era a voz de Luke, mas ao mesmo tempo não era. Sob ela havia outro som, mais terrível, antigo e gélido, como metal raspando em pedra. Não acha, Percy Jackson? Eu não conseguia me mexer. Não conseguia responder. Cronos atirou a cabeça para trás e gargalhou. A cicatriz em seu rosto tremeu. Luke temia você, disse a voz do Titã. A inveja e o ódio foram instrumentos poderosos. Mantiveram-no obediente. Agradeço a você por isso. Ethan recolheu-se,
tomado de horror. Cobriu o rosto com as mãos. Os teuquines tremiam, ainda segurando a foice. Finalmente, recuperei o controle. Investi contra aquela criatura que um dia fora Luke, empurrando minha espada contra seu peito, mas a pele repeliu o golpe como se fosse feita de puro aço. Ele me olhou, divertindo-se. Então, fez um gesto rápido com uma das mãos e eu voei pelo salão. Bati com força contra uma coluna. Tentei me levantar, piscando para me livrar dos pontos luminosos diante dos olhos, mas Cronos já segurava o cabo de sua foice. Ah, ou muito melhor, ele disse. Mordecostas era como Luke a chamava. Um nome apropriado. Agora que foi completamente reforjada, ela irá de fato morder. O que fez com Luke? Gemi. Cronos ergueu a foice. Ele me serve com todo o seu ser, como exijo. A diferença é que ele temia você, Percy Jackson, e eu, não. Foi naquele momento que corri. Não tive a menor dúvida em relação a isso. Nenhuma reflexão do tipo, puxa, será que eu deveria enfrentá-lo e tentar lutar? Não. Eu simplesmente corri. Mas meus pés pareciam feitos de chumbo. O tempo desacelerou a volta, como se o mundo estivesse se transformando em gelatina. Eu já experimentara essa sensação e sabia que era o poder de Cronos. Sua presença era tão forte que podia distorcer inclusive o tempo. Corra, heroizinho. Ele ria. Corra. Olhei para trás e vi que ele se aproximava devagar, brandindo sua foice como se desfrutasse a sensação de tê-la novamente nas mãos. Nenhuma arma no mundo poderia detê-lo. Nenhuma quantidade de bronze celestial. Ele estava a uns 3 metros de mim quando ouvi. Percy. A voz de Raquel. Algo passou voando por mim, e uma escova de cabelos de plástico azul atingiu Cronos no olho. Ai! Ele gritou. Por um momento era apenas a voz de Luke, cheia de surpresa e dor. Meus membros ficaram livres e corri direto para Raquel, Nico e Annabeth, parados no saguão de entrada, os olhos arregalados de pavor. Luke! Chamou Annabeth. O que? Agarrei-a pela camiseta e a arrastei comigo. Corri o mais rápido que já correrá na vida, direto para fora da fortaleza. Estávamos quase de volta ao labirinto quando ouvi o berro mais alto do mundo, a voz de Cronos, recuperando o controle. Atrás deles. Não! Gritou Nico. Ele bateu as mãos e um bloco de pedra pontiagudo e denteado, do tamanho de uma carreta de 9 eixos, ergueu-se do chão diante da fortaleza. O tremor causado por ele foi tão forte que as colunas da frente da construção vieram abaixo. Ouvi gritos abafados dos teuquines lá dentro. A poeira subia por toda parte. Nós nos lançamos no labirinto e continuamos correndo, o uivo do Senhor Titã estremecendo o mundo inteiro que ficava para trás. Capítulo 17. Corremos até ficar exaustos. Raquel nos desviava de armadilhas, mas não tínhamos destino algum em mente, só queríamos ir para longe da montanha escura e do rugido de Cronos. Paramos em um túnel de pedra branca molhada, que parecia parte de uma caverna natural. Eu não conseguia ouvir nada nos seguindo, porém não me sentia nada seguro. Ainda podia me lembrar daqueles olhos dourados sobrenaturais no rosto de Luke, e da sensação de que meus membros estavam lentamente se transformando em pedra. Não consigo dar nem mais um passo, arquejou Raquel, com as mãos no peito. Annabeth chorara todo o tempo enquanto corria. Então, ela desabou e pôs a cabeça entre os joelhos. Seus soluços ecoavam no túnel. Nico e eu nos sentamos lado a lado. Ele colocou a espada perto da minha e respirou fundo, trêmulo. Foi uma droga, ele disse, e eu pensei que aquilo resumia muito bem os acontecimentos. Você salvou nossa vida, eu disse. Nico limpou a poeira do rosto. Culpe as garotas por me arrastarem até lá com elas. Foi o único ponto em que conseguiram concordar. Precisávamos ajudar você ou estragaria tudo. Que bom que elas confiam tanto em mim. Varri a caverna com a luz de minha lanterna. A água pingava das estalactites como chuva em câmera lenta. Nico, você, se revelou. O que quer dizer? Aquela parede de rocha negra. Aquilo foi impressionante. Se antes Cronos não sabia quem você era, agora ele sabe, um filho do mundo inferior. Nico franziu a testa. Grande coisa. Deixei para lá. Achei que ele só estivesse tentando esconder o quanto estava apavorado,
e eu não podia culpá-lo por isso. Annabeth ergueu a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos de chorar. O que havia de errado com Luke? O que fizeram com ele? Contei-lhe o que tinha visto no caixão, a forma como a última parte do espírito de Cronos entrará no corpo de Luke quando Ita Nakamura prometeu servi-lo. Não, disse Annabeth. Isso não pode ser verdade. Ele não pode. Ele se entregou a Cronos, afirmei. Sinto muito, Annabeth, mas o Luke morreu. Não. Ela teimou. Você viu quando Raquel o atingiu? Assenti, olhando Raquel com respeito. Você acertou o Senhor dos Titãs no olho com uma escova azul de plástico. Raquel pareceu envergonhada. Era a única coisa que eu tinha. Mas você viu, insistiu Annabeth. Quando o acertou, apenas por um segundo, ele ficou confuso. Voltou a ser ele mesmo. Então talvez Cronos não estivesse completamente estabelecido no corpo, ou algo assim, falei. Isso não quer dizer que Luke estava no controle. Você quer que ele seja mau, é isso? Gritou Annabeth. Você não o conhecia antes, Percy. Eu sim. O que há com você? Rebati. Por que continua a defendê-lo? Ei, vocês dois, interveio Raquel. Parem com isso. Annabeth voltou-se para ela. Fique fora disso, mortal. Se não fosse você. O que quer que fosse dizer, sua voz falhou. Ela baixou a cabeça outra vez e voltou a soluçar, infeliz. Eu queria consolá-la, mas não sabia como. Ainda me sentia atordoado, como se a desaceleração do tempo provocada por Cronos tivesse afetado meu cérebro. Eu simplesmente não conseguia compreender o que vira. Cronos estava vivo. Armado. E o fim do mundo, provavelmente, estava próximo. Precisamos seguir em frente, disse Nico. Ele enviará monstros em nossa captura. Ninguém estava em condições de correr, mas Nico tinha razão. Eu me levantei com esforço e ajudei Raquel a ficar de pé. Você se saiu bem lá atrás, eu lhe disse. Ela conseguiu me dirigir um pequeno sorriso. Bem, não queria que você morresse. Ela enrubesceu. Quer dizer, só porque, você sabe. Você me deve favores demais. Como vou cobrá-los se você morrer? Ajoelhei-me ao lado de Annabeth. Ei, me desculpe. Precisamos ir. Eu sei, ela disse. Estou bem. Era óbvio que ela não estava bem. Mas se levantou, e começamos a vagar novamente pelo labirinto. De volta a Nova York, eu disse. Raquel, você pode. Fiquei paralisado. Alguns metros à nossa frente, o feixe de minha lanterna parou em um pedaço de tecido vermelho caído no chão. Era um gorro Rastafari, o que Grover sempre usava. Minhas mãos tremiam quando peguei o gorro. Parecia ter sido pisoteado por uma imensa bota enlameada. Depois de tudo que eu passara naquele dia, não conseguia tolerar a ideia de que algo pudesse ter acontecido também a Grover. Então percebi outro detalhe. O chão da caverna era macio e úmido por causa da água que pingava das estalactites. Havia pegadas grandes como as de Tyson e outras menores, cascos de bode, seguindo para a esquerda. Precisamos segui-los, eu disse. Eles foram por ali. Deve ter sido recentemente. E quanto ao acampamento meio-sangue? Perguntou Nico. Não temos tempo. Precisamos encontrá-los, concordou Annabeth. São nossos amigos. Ela pegou o gorro amassado de Grover e tomou a dianteira. Eu a segui, preparando-me para o pior. O túnel era traiçoeiro. Inclinava-se em ângulos estranhos e era escorregadio, por causa da umidade. Metade do tempo escorregávamos e deslizávamos em vez de andar. Por fim chegamos ao fim de uma rampa, e então estávamos em uma caverna ampla com imensas colunas de estalagmites. No centro do salão corria um rio subterrâneo, e Tyson estava sentado à margem, embalando Grover no colo. Os olhos de Grover estavam fechados. Ele não se mexia. Tyson! Gritei. Percy! Venha rápido! Corremos até ele. Grover não estava morto, graças aos deuses, mas todo o corpo dele tremia, como se estivesse morrendo de frio. O que aconteceu? Perguntei. Tantas coisas! Murmurou Tyson. Uma cobra enorme.
Cães enormes. Homens com espadas. Mas então, nós nos aproximamos daqui. Grover estava nervoso. Ele correu. Quando chegamos neste salão, ele caiu. Ah, sim. Ele disse alguma palavra? Perguntei. Disse, estamos perto. Então bateu a cabeça nas pedras. Ajoelhei-me ao lado dele. A única vez em que vira Grover desmaiar fora no Novo México, quando sentiu a presença de Pan. Corria o facho da lanterna pela caverna. As pedras cintilavam. Na extremidade oposta via-se a entrada de outro salão, ladeada por gigantescas colunas de cristal que pareciam diamantes. E além daquela entrada. Grover, chamei. Acorde. Annabeth também se ajoelhou ao lado dele e jogou um pouco da água gelada do rio em seu rosto. Upa! Suas pálpebras tremularam. Percy? Annabeth? Onde? Está tudo bem, eu disse. Você desmaiou. A presença foi forte demais para você. Eu lembro. Pan. Sim, eu disse. Algo muito poderoso está logo depois daquela passagem. Fiz apresentações rápidas, pois Tyson e Grover não conheciam Raquel. Tyson disse a Raquel que ela era bonita, o que fez as narinas de Annabeth tremerem, como se ela fosse cuspir fogo. Bem, eu disse, venha, Grover. Apoie-se em mim. Annabeth e eu ajudamos a se erguer, e juntos atravessamos o rio subterrâneo. A corrente era forte. A água chegava até nossa cintura. Disse a mim mesmo que permanecesse seco, o que é uma habilidade muito útil, mas isso não ajudou os outros, e eu ainda podia sentir o frio, como se andasse em meio a uma rajada de vento e neve. Creio que estamos nas cavernas Carlsbad, disse Annabeth, rangendo os dentes. Talvez uma parte inexplorada. Como você sabe? Carlsbad fica no Novo México, ela respondeu. Isso explicaria o último inverno. Ah, senti. O desmaio de Grover acontecerá quando passávamos pelo Novo México. Lá ele se sentirá mais perto do poder de Pan. Saímos da água e continuamos andando. À medida que os pilares de cristal se avultavam, comecei a sentir o poder que emanava do salão ao lado. Eu estivera na presença de deuses antes, mas ali era diferente. Minha pele formigava com energia viva. Meu cansaço se dissipou, como se eu acabasse de acordar de uma boa noite de sono. Eu podia sentir que estava ficando mais forte, como uma daquelas plantas nos vídeos em câmera lenta. E o aroma que vinha da caverna não era nada parecido com a umidade abafada do subterrâneo. Cheirava a árvores, a flores e a um dia quente de verão. Grover choramingava de excitação. Eu estava atônito demais para falar. Até mesmo Nico parecia sem palavras. Entramos na caverna, e Raquel disse. Ah, uau! As paredes cintilavam com cristais, vermelhos, verdes e azuis. Naquela estranha luz, cresciam lindas plantas, orquídeas gigantes, flores em formato de estrela, trepadeiras repletas de frutinhas laranja e púrpura que se insinuavam entre os cristais. O chão da caverna era coberto por um musgo verde e macio. O pé direito era mais alto do que o de uma catedral, faiscando como uma galáxia de estrelas. No centro do salão havia uma cama em estilo romano, de madeira dourada, no formato de um U bem arredondado, cheia de almofadas de veludo. Alguns animais perambulavam em torno dela, mas eram animais que não deveriam estar vivos. Havia um dodô, um outro que parecia um cruzamento entre um lobo e um tigre, um imenso roedor, que poderia ser a mãe de todos os porquinhos da Índia, e, vagando atrás da cama, colhendo frutinhas com a tromba, via-se um mamute peludo. Deitado na cama estava um sátiro idoso. Ele observava a nossa aproximação com olhos tão azuis quanto o céu. Seu cabelo encaracolado era branco, assim como a barba pontuda, os chifres eram enormes, de um marrom lustroso, e curvos. Seria impossível para ele escondê-los debaixo de um chapéu como Grover fazia. De seu pescoço pendia um conjunto de flautas de bambu. Grover pôs-se de joelhos diante da cama. Senhor Pan. O deus sorriu bondosamente, mas havia tristeza em seus olhos. Grover, meu querido e bravo sátiro. Espero você há muito tempo. Eu me perdi, desculpou-se Grover. Pan riu. Era um som maravilhoso, como a primeira brisa da primavera, enchendo toda a caverna de esperança. O lobo-tigre suspirou e descansou a cabeça no joelho do deus. O Dodô bicou afetuosamente os cascos de Pan, fazendo um estranho som no fundo do bico.
Eu podia jurar que ele estava assobiando "It's a Small World". Ainda assim, Pan parecia cansado. Sua forma inteira tremeluzia, como se ele fosse feito de névoa. Percebi que meus outros amigos também estavam ajoelhados. Tinham uma expressão de assombro no rosto. Então me ajoelhei. Você tem um dodô que cantarola, eu disse estupidamente. Os olhos do Deus cintilaram. Sim, está a Dedê. Minha pequena atriz. Dedê, o dodô, pareceu ofendida. Ela bicou de leve o joelho de Pan e cantarolou algo que soou como uma marcha fúnebre. Este lugar é lindo! Exclamou Annabeth. É melhor do que qualquer edifício já projetado. Fico feliz que goste daqui, querida, disse Pan. É um dos últimos lugares inexplorados que restam no mundo. Temo que meu reino lá em cima tenha acabado. Só restam pequenas reservas dele. Pedaços minúsculos de vida. Este aqui vai se manter preservado e um pouco mais. Meu senhor, disse Grover, por favor, precisa voltar comigo. Os anciãos nunca acreditarão. Vão ficar loucos de alegria. O senhor pode salvar o mundo selvagem. Pan pousou a mão na cabeça de Grover e desarrumou-lhe os cachos do cabelo. Você é tão jovem, Grover. Tão bom e sincero. Creio que escolhi bem. Escolheu? Perguntou Grover. Eu não consigo entender. A imagem de Pan tremulou, transformando-se momentaneamente em fumaça. O porquinho da Índia gigante correu para debaixo da cama com um guincho aterrorizado. O mamute peludo grunhiu, nervoso. Dedê enfiou a cabeça debaixo da asa. Então Pan reapareceu. Dormi por muitos anos, disse o Deus, com sofrimento. Meus sonhos foram sombrios. Acordo de tempos em tempos, e a cada vez meu período desperto é menor. Agora estamos próximos do fim. O quê? Gritou Grover. Mas, não. O senhor está bem aqui. Meu querido sátiro, disse Pan. Tentei dizer ao mundo, há 2000 anos. Anunciei a Lisas, um sátiro muito parecido com você. Ele vivia em Éfeso e tentou espalhar a notícia. Os olhos de Annabeth se arregalaram. A velha história. Um marinheiro passando pela costa de Éfeso ouviu uma voz gritando da margem: diga-lhes que o grande deus Pan está morto. Mas não era verdade. E exclamou Grover. Sua espécie nunca acreditou, disse Pan. Vocês, doces e teimosos sátiros, recusaram-se a aceitar minha morte. E eu os amo por isso, mas vocês só retardaram o inevitável. Vocês apenas estenderam minha longa e dolorosa passagem, meu sombrio sono crepuscular. Ele precisa terminar. Não. A voz de Grover tremia. Querido Grover, disse Pan, você precisa aceitar a verdade. Seu companheiro, Nico, ele compreende. Nico assentiu lentamente. Ele está morrendo. Deveria ter morrido há muito tempo. Isto aqui não é mais como uma lembrança. Mas os deuses não podem morrer, disse Grover. Eles podem desaparecer aos poucos, afirmou Pan, quando tudo o que representam tiver deixado de existir. Quando seu poder se esvai e seus locais sagrados sucumbem. O mundo selvagem, meu querido Grover, está tão pequeno agora, tão destruído, que nenhum deus pode salvá-lo. Meu reino acabou. É por isso que preciso que você leve uma mensagem. Você deve voltar ao conselho. Deve dizer aos sátiros, às dríades e aos outros espíritos da natureza que o grande deus Pan está morto. Conte a eles sobre minha morte. Porque eles precisam parar de esperar que eu os salve. Eu não posso. A salvação tem de partir de cada um. Todos vocês precisam. Ele parou e franziu a testa para o Dodô, que voltará a cantarolar. Dedê, o que está fazendo? Perguntou Pan. Está cantando Kumbaya outra vez? Dedê ergueu a cabeça inocentemente e piscou os olhos amarelos. Pan suspirou. São todos uns cínicos. Mas, como eu ia dizendo, meu querido Grover, cada um de vocês deve aceitar meu chamado. Mas, não. Choramingou Grover. Seja forte, disse Pan. Você me encontrou. E agora precisa me libertar. Tem de levar adiante meu espírito. Ele não pode mais ser carregado por um deus. Deve ser assumido por todos vocês. Pan olhou-me diretamente com seus olhos azul claros, e percebi que ele não estava falando apenas dos sátiros.
Referia-se também aos meios-sangues e aos humanos. Todos. Percy Jackson, disse o Deus. Sei o que você viu hoje. Conheço suas dúvidas. Mas eu lhe dou esta notícia: quando chegar a hora, você não será dominado pelo medo. Voltou-se para Annabeth. Filha de Atena, sua hora está chegando. Você terá um papel muito importante, embora talvez não seja o que você imaginou. Então olhou para Tyson. Mestre Ciclope, não se desespere. Os heróis raramente correspondem às nossas expectativas. Mas você, Tyson, o seu nome permanecerá vivo entre os Ciclopes por gerações. E a sorta, Raquel Dari. Raquel encolheu-se quando ele disse o nome dela. Recuou, como se sentisse alguma culpa, mas Pan limitou-se a sorrir. E ergueu a mão em uma bênção. Sei que acredita que a compensação não é possível, ele disse. Mas você é tão importante quanto seu pai. Eu. A voz de Raquel falhou. Uma lágrima escorreu por seu rosto. Sei que não acredita nisso agora, continuou Pan. Mas espere as oportunidades. Elas virão. Finalmente ele se voltou para Grover. Meu querido sátiro, disse gentilmente, levará minha mensagem? Eu não posso. Você pode, sim, disse Pan. É o mais forte e o mais corajoso. Seu coração é sincero. Você acreditou em mim mais do que qualquer outro, razão pela qual deve levar a mensagem, e deve ser o primeiro a me libertar. Eu não quero. Eu sei, disse o Deus. Mas meu nome, Pan, originalmente queria dizer rústico. Sabia disso? Com o correr dos anos, porém, passou a significar todos. O espírito do mundo selvagem deve passar para todos vocês agora. Precisam dizer a todos que encontrarem, e se quiserem achar Pan, aceitem o espírito de Pan. Reconstruam um mundo selvagem, um pouco de cada vez, cada um em seu canto do globo. Não podem esperar que ninguém mais, nem mesmo um Deus, faça isso por vocês. Grover enxugou os olhos. Então, lentamente, pôs-se de pé. Passei a vida toda procurando o Senhor. Agora, eu o liberto. Pan sorriu. Obrigado, querido sátiro. Minha bênção final. Ele fechou os olhos, e o Deus se dissolveu. Uma névoa branca dividiu-se em feixes de energia, mas de um tipo que não era assustador como o poder azul que eu vira emanar de Cronos. Aquilo preencheu a caverna. Uma espiral enevoada me invadiu pela boca. Invadiu também Grover e os outros. Mas acho que Grover recebeu uma quantidade um pouco maior. Os cristais tornaram-se turvos. Os animais nos lançaram um olhar triste. Dedê, o Dodô, suspirou. Então todos ficaram cinzentos e desfizeram-se em pó. As trepadeiras murcharam. Então estávamos sozinhos em uma caverna escura, com uma cama vazia. Liguei minha lanterna. Grover respirou fundo. Você, está bem? Perguntei. Ele parecia mais velho e mais triste. Pegou o gorro das mãos de Annabeth, limpou a lama e o enfiou com firmeza na cabeça coberta de cachos. Precisamos ir agora e contar a eles, ele disse. O grande Deus Pan está morto. Capítulo 18. As distâncias eram mais curtas no labirinto. Ainda assim, quando Raquel nos levou de volta a Times Square, eu me sentia como se tivesse percorrido todo o caminho desde o Novo México. Saímos do porão do Mariotti e paramos na calçada, na luz clara do sol de verão, estreitando os olhos para olhar o trânsito e a multidão. Eu não conseguia chegar a uma conclusão do que parecia menos real, Nova York ou a caverna de cristal onde vira um deus morrer. Levei todos até um beco, onde podia conseguir um bom eco. Então assoviei o mais alto que pude, 5 vezes. 1 minuto depois, Raquel suspirou. São lindos. Um grupo de Pégasos descia do céu, voando entre os edifícios. Blackjack vinha à frente, seguido por 4 de seus amigos, brancos. Ei, chefe, disse ele em minha mente. Você sobreviveu. Respondi. Sou sortudo mesmo. Escute, precisamos de uma carona até o acampamento, e rápido. É a minha especialidade. E, cara, esse ciclope está com você, é? Ei, Guido. Como é que estão suas costas? O Pégaso Guido gemeu e queixou-se, mas acabou concordando em carregar Tyson. Todos começaram a montar, exceto Raquel.
Bem, ela me disse. Acho que é só. Assenti, constrangido. Ambos sabíamos que ela não podia ir para o acampamento. Olhei para Annabeth, que fingia estar muito ocupada com seu Pégaso. Obrigado, Raquel, eu disse. Não teríamos conseguido sem você. Eu não teria perdido isso por nada. Quer dizer, exceto por quase morrer, e por Pan, e sua voz falhou. Ele falou algo sobre seu pai, e lembrei. O que ele quis dizer? Raquel torceu a alça de sua mochila. Meu pai. O trabalho do meu pai. Pode-se dizer que ele é um empresário famoso. Quer dizer que você é rica? Bem, sim. Então foi assim que conseguiu que o chofer nos ajudasse? Bastou dizer o nome de seu pai e... Sim, Raquel me interrompeu. Percy, e meu pai é um empreendedor imobiliário. Ele viaja o mundo todo procurando terras inexploradas. Ela respirou fundo, irritada. O mundo selvagem. Ele o compra. Odeio isso, mas ele derruba tudo e constrói loteamentos e shoppings horrorosos. E agora que eu vi Pan e a morte de Pan. Ei, você não pode se culpar por isso. Você não sabe do pior. Eu não gosto de falar sobre minha família. Não queria que vocês soubessem. Desculpe-me. Eu não devia ter dito nada. Não, eu disse. É legal. Olhe, Raquel, você foi maravilhosa. Você nos guiou pelo labirinto. Foi tão corajosa. É só isso que conta para mim. Não me importa o que seu pai faz. Raquel me olhou, agradecida. Bem, se você quiser andar novamente por aí com uma mortal, pode me ligar. Ah, sim. Claro. Suas sobrancelhas se juntaram. Acho que não pareci muito entusiasmado, mas não era essa minha intenção. Eu só não sabia o que dizer com todos os meus amigos ali perto. E acho que meus sentimentos tinham ficado bastante confusos nos últimos dias. Quer dizer, eu gostaria muito, eu disse. Meu número não está na lista, ela avisou. Eu o tenho. Ainda está em sua mão? Sem essa. Com arcos, e os sátiros trotavam por ali com porretes de madeira e escudos feitos de cascas irregulares de árvores. Annabeth foi se juntar a seus irmãos do chalé de Atena, que haviam armado uma tenda de comando e dirigiam as operações. Uma bandeira cinza exibindo uma coruja tremulava do lado de fora. Nosso chefe de segurança, Argos, montava a guarda na entrada. Os filhos de Afrodite corriam de um lado para o outro arrumando as armaduras de todos e oferecendo-se para desembaraçar nossas cimeiras de crina de cavalo. Até mesmo os filhos de Dioniso haviam encontrado algo para fazer. O deus ainda não estava por ali, mas seus gêmeos louros também corriam para lá e para cá oferecendo aos guerreiros suados garrafas de água e caixas de suco. Parecia uma configuração bastante boa, mas Quiron murmurou a meu lado. Não é suficiente. Pensei no que vira no labirinto, em todos os monstros no estádio de Anteu e no poder de Cronos que eu sentirá no Monte Titã, meu coração se abateu. Quiron tinha razão, mas aquilo era tudo o que podíamos reunir. Só daquela vez desejei que Dioniso estivesse ali, mas, mesmo que estivesse, não sabia se ele poderia ajudar. Quando o assunto era guerra, era proibido aos deuses interferir diretamente. Ao que parecia, os titãs não levavam em conta restrições desse tipo. Mais adiante, no limite da clareira, Grover conversava com Juniper. Ela segurava suas mãos enquanto ele lhe contava a nossa história. Lágrimas verdes formaram-se nos olhos dela quando ele deu a notícia sobre Pan. Tyson ajudou os filhos de Hefesto a preparar as defesas. Ele recolheu pedras e as empilhou perto das catapultas como munição. Fique comigo, Percy, disse Quiron. Quando a luta começar, quero que espere até sabermos com o que estamos lidando. Você deverá ir para onde mais precisarmos de reforços. Eu vi Cronos, contei, ainda aturdido com aquele fato. Olhei diretamente nos olhos dele. Era Luke, e não era. Quiron correu os dedos pela corda de seu arco. Ele tem olhos dourados, eu diria. E em sua presença o tempo parece se tornar fluido. Ah, senti. Como ele pode se apossar de um corpo mortal? Não sei, Percy. Os deuses assumiram formas mortais por eras, mas se tornar de fato, e fundir a forma divina mortal, não sei como isso pôde ser feito sem que o corpo de Luke se transformasse em cinzas. Cronos disse que o corpo havia sido preparado. Estremeço só de pensar o que isso pode significar.
Mas talvez isso restrinja os poderes de Cronos. Por um tempo, pelo menos, ele está confinado em uma forma humana. É ela que o mantém inteiro. Tomara que também o limite. Kiron, se ele liderar esse ataque. Não creio que será assim, meu garoto. Eu sentiria se ele estivesse se aproximando. Não há dúvida de que era o que planejava, mas acredito que você o atrapalhou quando derrubou sobre ele a sala do trono. Ele me olhou com ar de censura. Você e seu amigo Nico, filho de Hades. Um bolo se formou em minha garganta. Desculpe-me, Kiron. Sei que devia ter lhe contado. É só que... Kiron ergueu a mão. Entendo por que agiu assim, Percy. Você se sentia responsável. Tentou protegê-lo. Mas, meu garoto, se sobrevivermos a isso, devemos confiar um no outro. Devemos. Sua voz vacilou. O chão sob nossos pés estava tremendo. Todos na clareira pararam o que estavam fazendo. Clarice gritou uma única ordem. Juntar escudos. Então o exército do Senhor dos Titãs irrompeu do labirinto, como uma explosão. Eu já participara de lutas antes, mas aquela era uma batalha de grandes proporções. A primeira visão que tive foi de uma dúzia de lestrigões gigantes irrompendo do chão e gritando tão alto que parecia que meus ouvidos iam explodir. Eles carregavam escudos feitos de carros achatados e bastões que eram troncos de árvore com aguilhões enferrujados na ponta. Um dos gigantes atacou a falange de Ares com um golpe lateral de seu bastão, e todo o chalé foi jogado para o lado, uma dúzia de guerreiros lançados ao vento como bonecos de pano. Fogo! Gritou Bequendor. As catapultas entraram em ação. 2 pedras grandes foram arremessadas na direção dos gigantes. Uma foi desviada por um carro-escudo, mal o amassando, mas a outra atingiu o peito de um lestrigão, que desabou. Os arqueiros de Apolo dispararam uma saraivada, dezenas de flechas fincadas na espessa armadura dos gigantes, fazendo com que parecessem porcos espinhos. Várias encontraram fendas nas armaduras, e alguns gigantes evaporaram ao toque do bronze celestial. Mas quando parecia que os lestrigões estavam prestes a ser vencidos, a próxima onda surgiu do labirinto, em 30, talvez 40 Dracaena em armadura completa de batalha, brandindo lanças e redes. Elas se dispersaram em todas as direções. Algumas foram pegas nas armadilhas que o chalé de Hefesto preparara. Uma delas ficou presa nas lanças pontiagudas e se tornou alvo fácil para os arqueiros. Outra acionou uma armadilha, e potes de fogo grego explodiram em chamas verdes, engolindo várias das mulheres cobras. Mas muitas outras continuaram a surgir. Argos e os guerreiros de Atena avançaram na direção delas. Ali perto, Tyson cavalgava um gigante. Ele conseguirá, sabe-se lá como, subir nas costas do monstro e o golpeava na cabeça com um escudo de bronze. Bom! 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 Kiron apontava calmamente flecha após flecha, derrubando um monstro a cada disparo. No entanto, mais inimigos continuavam a sair do labirinto. Por fim, um cão infernal, não a senhora Oleari, saltou do túnel e disparou na direção dos sátiros. Vá! Kiron gritou para mim. Saquei contra a corrente e parti para o ataque. Enquanto atravessava correndo o campo de batalha, vi cenas horríveis. Um meio-sangue inimigo estava lutando contra um filho de Dioniso, mas não era uma grande disputa. O inimigo o feriu no braço com sua lâmina e então o golpeou na cabeça com o punho da espada, e o filho de Dioniso caiu. Outro guerreiro inimigo disparava flechas em chamas na direção das árvores, levando pânico a nossos arqueiros e às dríades. Uma dezena de Dracaena de repente separou-se do combate principal e serpenteou pelo caminho que levava ao acampamento, como se soubessem aonde estavam indo. Se conseguissem sair dali, poderiam queimar todo o lugar, sem nenhuma resistência. A única pessoa próxima delas era Nico de Ângelo. Ele golpeou um Teuquine, e sua espada negra de ferro estígio absorveu a essência do monstro, sorvendo a energia dele até que nada além de poeira restasse. Nico! Gritei. Ele olhou para onde eu apontava, viu as mulheres cobras e imediatamente compreendeu. Respirou fundo e estendeu a espada negra. Sirvam-me, convocou. A terra tremeu. Uma fissura abriu-se na frente das Dracaenae, e uma dúzia de guerreiros mortos-vivos saiu rastejando da terra, cadáveres horríveis em uniformes militares dos mais diversos períodos, revolucionários americanos, centuriões romanos, soldados da cavalaria de Napoleão montados em esqueletos de cavalos. Em sincronia, eles sacaram as espadas e travaram combate com as Dracaenae. Nico caiu de joelhos, mas eu não tinha tempo para me certificar de que ele estivesse bem.
Aproximei-me do cão infernal, que agora forçava os sátiros a recuar para o bosque. A besta tentou abocanhar um deles, que se esquivou, mas em seguida lançou-se sobre outro, que foi lento demais. O escudo de casca de árvore do sátiro rachou quando ele caiu. Ei! Gritei. O cão infernal virou-se. Rosnou para mim e saltou. Ele teria me feito em pedaços com suas garras, mas quando caí para trás, meus dedos se fecharam em torno de um pote de cerâmica, um dos recipientes de Beckendorf com fogo grego. Atirei-o na boca do cão, que se incendiou. Afastei-me depressa, respirando com dificuldade. O sátiro que fora pisoteado não se mexia. Corri para vê-lo, mas então ouvi a voz de Grover. Percy! Começaram um incêndio na floresta. As chamas estrepitavam a 3 metros da árvore de Juniper, e ela e Grover, enlouquecidos, tentavam salvá-la. Grover tocou uma canção de chuva em sua flauta. Juniper tentava desesperadamente vencer as labaredas com seu chale verde, mas só estava piorando a situação. Corri na direção deles, saltando por entre duelos, costurando entre pernas de gigantes. A água mais próxima era a do riacho, a quase 1 quilômetro dali, mas eu precisava agir. Então me concentrei. Senti um repuxo no abdômen, um estrondo nos ouvidos. Uma parede de água veio fluindo impetuosamente entre as árvores, encharcando o fogo, Juniper, Grover e praticamente tudo mais. Grover cuspiu água. Obrigado, Percy. Sem problema. Corri de volta para a luta, e Grover e Juniper me seguiram. Grover tinha um porrete nas mãos e Juniper segurava uma varinha, como uma chibata à moda antiga. Ela parecia muito zangada, como se fosse dar uma surra no traseiro de alguém. Quando parecia que a batalha estava equilibrada outra vez, que talvez tivéssemos uma chance, um grito sobrenatural ecoou, vindo do labirinto, um ruído que eu já ouvira antes. Camp disparou para o céu, as asas de morcego totalmente abertas. Ela pousou no topo do punho de Zeus e inspecionou a carnificina. Seu rosto estava cheio de um júbilo maligno. As cabeças mutantes de animais rugiam em sua cintura. As cobras sibilavam e se enroscavam em suas pernas. Na mão direita ela segurava um novelo brilhante de linha, o fio de Ariadne, mas o jogou em uma boca de leão em sua cintura e sacou as espadas curvas. As lâminas reluziam com o veneno verde. Camp berrou em triunfo, e alguns dos campistas gritaram. Outros tentaram correr e foram pisoteados por cães infernais ou por gigantes. De imortais! Gritou Kiron. Ele apressou-se em apontar uma flecha, mas Camp pareceu pressentir o gesto. Levantou o voo com impressionante velocidade, e a flecha de Kiron passou zunindo, inofensiva, ao lado de sua cabeça. Tyson se desvencilhou do gigante, que ficará inconsciente após receber inúmeros golpes. Correu para as nossas fileiras, gritando. Enfrentem! Não fujam dela! Lutem! Mas então um cão infernal saltou sobre ele, e Tyson e o animal saíram rolando. Camp pousou na tenda de comando de Athena, achatando-a, corri atrás dela e vi Annabeth a meu lado, acompanhando-me, a espada em punho. Talvez isso seja o fim, ela disse. Pode ser. Foi bom lutar com você, cabeça de alga. Idem. Juntos saltamos em direção ao monstro. Camp silvou e nos atacou. Esquivei-me, tentando distraí-la enquanto Annabeth investia em um ataque, mas o monstro parecia capaz de se concentrar nas duas mãos separadamente. Bloqueou a espada de Annabeth, que precisou saltar para trás a fim de evitar a nuvem de veneno. Só pela proximidade com a criatura parecia que estávamos no meio de uma neblina ácida. Meus olhos queimavam. Meus pulmões não conseguiam ar suficiente. Eu sabia que não podíamos nos manter firmes por mais do que alguns segundos. Venham! Gritei. Precisamos de ajuda. Mas ninguém veio. Estavam todos ou caídos ou lutando para salvar a própria vida ou apavorados demais para dar um passo à frente. 3 das flechas de Kiron estavam fincadas no peito de Camp, mas ela apenas rugia mais alto. Agora! Disse Annabeth. Atacamos juntos, desviando dos golpes do monstro, furamos sua guarda e quase conseguimos cravar as espadas no peito de Camp, mas uma enorme cabeça de urso nos atacou, saindo da cintura do monstro, e recuamos para não ser mordidos. Bum! Minha visão escureceu. Só percebi que Annabeth e eu estávamos caídos no chão. O monstro tinha as patas dianteiras em nosso peito, imobilizando-nos. Centenas de cobras coleavam acima de mim, sibilando, o som parecendo risadas. Camp ergueu as espadas tingidas de verde,
e vi que Annabeth e eu não tínhamos saída. Foi quando, atrás de mim, algo uivou. Uma parede de escuridão caiu sobre Camp, derrubando o monstro de lado. Então a senhora Oleari estava junto a nós, rosnando e tentando abocanhar Camp. Boa, garota! Disse uma voz familiar. Dédalo lutava, saindo do labirinto, atingindo inimigos à esquerda e à direita à medida que abria caminho até onde estávamos. Ao lado dele havia mais alguém, um gigante conhecido, muito mais alto do que os lestrigões, com uma centena de braços ondulantes, cada um deles segurando uma grande lasca de pedra. Briareu! Gritou Tyson, espantado. Salve, irmãozinho! Berrou Briareu. Aguente firme! E quando a senhora Oleari saiu do caminho com um salto, o Sentímano lançou uma saraivada de pedras contra Camp. As pedras pareciam aumentar de tamanho ao deixar as mãos de Briareu. Eram tantas que parecia que metade da terra havia aprendido a voar. Boum! Onde estava Camp um momento antes, agora se erguia uma montanha de rochas, quase tão alta quanto o punho de Zeus. O único sinal de que o monstro um dia existira eram as pontas de duas espadas projetando-se do cascalho. Uma onda de vivas se ergueu entre os campistas, mas nossos inimigos ainda não estavam liquidados. Uma das Dracaenae gritou. Acabem com elas. Matem Tododos ou Cronóis vai esfolar vocês vivóis. Aparentemente, aquela ameaça era mais aterrorizante do que nós. Os gigantes avançaram em uma última e desesperada investida. Um surpreendeu Kiron com uma rasteira nas patas traseiras, fazendo tropeçar e cair. 6 gigantes comemoraram gritando e lançaram-se ao ataque. Não! Eu gritei, mas estava longe demais para ajudar. Então aconteceu. Grover abriu a boca e emitiu o som mais horrível que eu já ouvirá. Era como um trompete ampliado 1000 vezes, um som de puro medo. Em sincronia, as forças de Cronos largaram as armas e correram para se salvar. Os gigantes atropelaram as Dracaenae tentando alcançar o labirinto primeiro. Teuquines, cães infernais e meios-sangues inimigos corriam desordenadamente atrás deles. O túnel fechou-se com um estrondo, e a batalha chegou ao fim. A clareira estava em silêncio, exceto por alguns focos de incêndio na floresta e os gritos dos feridos. Ajudei Annabeth a se levantar e corremos até Kiron. Você está bem? Perguntei. Ele estava caído de lado, tentando, em vão, se erguer. Que constrangedor, murmurou. Acho que vou ficar bem. Felizmente, não sacrificamos centauros com patas em Ai. Patas quebradas. Você precisa de ajuda, afirmou Annabeth. Vou buscar um médico no chalé de Apolo. Não, insistiu Kiron. Há feridos mais graves para socorrer. Vão. Eu estou bem. Mas, Grover, mais tarde precisamos conversar sobre como você fez aquilo. Foi impressionante, concordei. Não sei de onde saiu. Grover corou. Junípero abraçou com força. Eu sei. Antes que ela pudesse dizer mais, Tyson chamou. Percy, venha rápido. É Nico. Havia fumaça subindo de suas roupas pretas. Seus dedos estavam cerrados, e a grama em torno de seu corpo estava amarela, morta. Virei o mais delicadamente que pude e pus a mão em seu peito. O coração batia debilmente. Traga um néctar. Gritei. Um dos campistas de Ares mancou até onde estávamos e me entregou um cantil. Pinguei um pouco da bebida mágica na boca de Nico. Ele tossiu e espirrou, e as pálpebras tremularam, abrindo-se. Nico, o que aconteceu? Perguntei. Você consegue falar? Ele assentiu, fraco. Nunca tentei convocar tantos antes. Eu vou ficar bem. Nós o ajudamos a se sentar e lhe demos um pouco mais de néctar? Ele piscou, olhando para todos como se estivesse tentando se lembrar de quem éramos, e então seus olhos focalizaram alguém atrás de mim. Dédalo, falou em voz baixa. Sim, meu garoto, disse o inventor. Cometi um erro muito grave. Vim para corrigi-lo. Dédalo tinha alguns arranhões que sangravam óleo dourado, mas parecia em melhor condição do que a maioria de nós. Aparentemente, seu corpo de autômato curava-se sozinho e com rapidez. Ah, senhora! Oleari estava atrás dele, lambendo os ferimentos na cabeça do dono e deixando o cabelo dele em pé, com um aspecto engraçado. Briareu estava perto, cercado por um grupo de campistas e sátiros assombrados.
Ele parecia meio tímido, mas distribuía autógrafos em armaduras, escudos e camisetas. Encontrei o Centímano quando vinha pelo labirinto, explicou Dédalo. Parece que ele tinha a mesma ideia, queria vir ajudar, mas estava perdido. Então viemos juntos. Ambos viemos reparar um erro. Sim. Tyson pulava. Briar eu sabia que você viria. Eu não sabia, disse o Centímano. Mas você me lembrou de quem eu sou, Ciclope. Você é o herói. Tyson corou, e eu lhe dei tapinhas nas costas. Sei disso há muito tempo, eu disse. Mas, Dédalo, o exército do Titã ainda está lá embaixo. Mesmo sem o fio, eles voltarão. Vão encontrar um caminho, mais cedo ou mais tarde, com Cronos na liderança. Dédalo embainhou a espada. Você está certo. Enquanto houver o labirinto, seus inimigos poderão usá-lo. Motivo pelo qual o labirinto não pode continuar existindo. Annabeth o fitou. Mas você disse que o labirinto está ligado à sua força vital. Enquanto você estiver vivo. Sim, minha jovem arquiteta, concordou Dédalo. Quando eu morrer, o labirinto também morrerá. Então, tenho um presente para você. Ele tirou uma sacola de couro que estava pendurada nas costas, abriu-a e pegou ali um lustroso laptop prata, um dos que eu vira na oficina. Na parte de cima via-se uma letra azul. Meu trabalho está aqui, ele disse. Foi tudo que consegui salvar do incêndio. Anotações sobre projetos que nunca comecei. Alguns de meus esboços favoritos. Não consegui desenvolvê-los ao longo dos 2 últimos milênios. Não ousei revelar minha obra ao mundo mortal. No entanto, talvez você a considere interessante. Ele entregou o computador a Annabeth, que o olhou como se tivesse ouro nas mãos. Está dando para mim? Mas isto não tem preço. Vale, eu nem sei quanto. Uma pequena compensação pela maneira como agi, afirmou Dédalo. Você tinha razão, Annabeth, sobre os filhos de Atena. Devemos ser sábios, e eu não fui. Um dia você será uma arquiteta muito melhor do que eu fui. Pegue minhas ideias e as aperfeiçoe. É o mínimo que posso fazer antes de morrer. Peraí, eu disse. Morrer? Mas você não pode se matar. Isso não está certo. Ele sacudiu a cabeça. É mais certo que me esconder de meus crimes por 2000 anos. A genialidade não é desculpa para o mal, Percy. Minha hora chegou. Preciso enfrentar minha punição. Você não terá um julgamento justo, disse Annabeth. O espírito de Minos agora é um juiz. Vou aceitar o que vier, ele replicou. E confiar na justiça do mundo inferior, tal como ela é. Isso é tudo que podemos fazer, não é mesmo? Ele encarou Nico, cujo rosto tornou-se sombrio. Sim, concordou. Você aceita minha alma como resgate, então? Perguntou Dédalo. Pode usá-la em troca da de sua irmã. Não, disse Nico. Vou ajudá-lo a libertar seu espírito. Mas Bianca morreu. Deve ficar onde está. Dédalo assentiu. Muito bem, filho de Hades. Está se tornando sábio. Em seguida se voltou para mim. Um último favor, Percy Jackson. Não posso deixar a senhora Oleares sozinha. E ela não tem desejo algum de voltar para o mundo inferior. Você pode cuidar dela? Olhei para o imenso cão negro que choramingava pateticamente, ainda lambendo o cabelo de Dédalo. Fiquei pensando que o prédio de minha mãe não permitiria cães, principalmente cães maiores do que os apartamentos, mas disse. Sim. Claro que posso. Então estou pronto para ver meu filho, o Hiperdiz, ele disse. Preciso lhes pedir perdão. Annabeth tinha lágrimas nos olhos. Dédalo virou-se para Nico, que sacou a espada. A princípio temi que Nico fosse matar o velho inventor, mas ele apenas disse. Sua hora passou há muito. Liberte-se e descanse. Um sorriso de alívio abriu-se no rosto de Dédalo, que se tornou imóvel como uma estátua. Sua pele ficou transparente, revelando as engrenagens e os mecanismos de bronze que giravam dentro de seu corpo. Então, a estátua se transformou em cinzas e se desintegrou. Ah, senhora! Ó Leário e vou. Afaguei-lhe a cabeça, fazendo o melhor que podia para consolá-la.
A terra rebombou, um terremoto que provavelmente pôde ser sentido em todas as principais cidades do país, quando o antigo labirinto ruiu. Em algum lugar, eu esperava, os restos da força de ataque do Titã haviam sido enterrados. Olhei a carnificina na clareira, e os rostos cansados de meus amigos. Venham, eu os chamei. Temos trabalho a fazer.